Capítulo 11. Caden. Aproveite seu animalzinho de estimação por hora. Todos os aspectos dessas palavras me corroíam. Aproveite. Ver o medo de Lia tornava impossível aproveitar qualquer coisa que fosse. Vê-la sendo desfilada pelo corredor em um saco me deixou enojado de um jeito que eu não me sentia desde criança. Por que eu não havia cogitado essa possibilidade? Será que eu era tão estúpido quanto Malish? É claro que o comissário não poderia tratá-la como uma convidada de honra, por isso eu não havia esperado, mas vê-la segurando o tecido para cobrir-se. Bati com força um armário da cozinha para fechá-lo e fiquei procurando uma coisa com afinco em outro armário sob o olhar escrutinizador da cozinheira. Ela não aprovava o fato de eu estar invadindo sua cozinha. Ei, disse ela irritada, dando um tapa na minha mão para que eu atirasse dali quando a estiquei para pegar uma rodela de queijo. Deixe que eu faça isso. Ela apanhou uma faca para cortar um pedaço do queijo para mim. Fiquei observando enquanto se movia pela cozinha, reunindo mais comida. Seu animalzinho de estimação. Eu sei como o comissário via os membros da realeza. Eu não podia culpá-lo por isso. Era assim que eu os via também, mas Lia não era uma coisa sem valor e egoísta que usava uma coroa. Quando ela havia desafiado a todos nós e matar o cavalo de Eben, aquilo não foi desprovido de valor. Por ora. Temporário. Transitório. Provisório. No entanto, trazer Lia para a venda era um movimento eterno para mim. Um fim, e um começo. Ou talvez fosse um retorno a alguma parte minha que eu não queria que morresse. Não faça isso. As palavras haviam voltado a mim lá em Terrave enquanto eu observava Lia caminhando pelo bosque. Essas palavras haviam batido de leve no meu crânio novamente enquanto eu estava sentado no celeiro, passando minha faca pela pedra de amolar. Eu nunca havia desafiado uma ordem antes, mas não havia desconsiderado o comando dele somente por estar encantado com uma moça. Lia dificilmente era encantadora. Pelo menos não do jeito de costume. Havia algo mais que me atraía a ela. Eu achava que trazê-la até aqui seria simplesmente o suficiente e que, uma vez que ela aqui estivesse, não haveria motivos para matá-la. Achava que ela ficaria a salvo. Que poderia ser esquecida, e o comissário poderia seguir em frente com seus outros planos. Eu decidirei a melhor forma de usá-la. Mas agora ela poderia se tornar parte de tais planos. As palavras de Lia no campo de batalha haviam ecoado pela minha cabeça desde o dia em que ela as proferira, para todo sempre, e, pela primeira vez, eu estava começando a entender o quão longo era isso. Eu tinha apenas 19 anos de idade e parecia que já tinha vivido 2 vidas. Agora estava começando uma terceira. Uma vida em que eu tinha que aprender novas regras. Morando em venda e mantendo Lia viva. Se eu simplesmente tivesse feito o meu trabalho, como sempre tinha feito antes, eu não teria que me preocupar com isso. Lia seria um outro corte esquecido no meu cinto. Mas agora ela era outra coisa. Algo que não se encaixava bem em qualquer uma das regras de venda. Ela pede por outra história, uma história para passar o tempo e para nutri-la. Busco a verdade, os detalhes de um mundo que ficou tão distante no passado, que não sei ao certo se algum dia existiu. Era uma vez, há muito tempo, em uma era antes dos monstros e demônios vagarem pela terra, em uma época em que as crianças corriam livres nas campinas, e frutos pesados pendiam de árvores. Havia cidades, grandes e belas, com torres reluzentes que tocavam o céu. Será que elas eram feitas de magia? Eu mesma não passava de uma criança. Eu achava que elas podiam conter um mundo inteiro. Para mim, eram feitas de... Sim, elas eram feitas de magia, e de luz, e dos sonhos dos deuses. E havia uma princesa. Sorriu. Sim, minha criança, uma princesa preciosa tal como você. A princesa tinha um jardim cheio de árvores das quais pendiam frutos tão grandes quanto o punho fechado de um homem.